Esse programa tem um oferecimento de Líderbet, 100% regulamentada. Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços. Opa! É aqui comigo, sempre de olho no lance. Muito boa noite. Obrigado mais uma vez por permitir que possamos entrar em seus lares, trazendo conteúdo feito, preparado com muito carinho, com muito amor para você que gosta de esportes. Atenção, você que é fã de esportes, hein? Se prepare, porque de agora até às 19h30, uma viagem para você ficar bem informado, bem antenado, saber de tudo que está acontecendo aqui no nosso Placar Esportivo. Hoje eu tô aqui com essa missão, substituir o Dedê, o Danilo Dias, que está trabalhando. Daqui a pouquinho tem Campeonato Brasileiro da Série B, né? Tá estreia do Goiás, já a gente vai falar disso, mas como ele sempre faz, eu também não vou fugir à tradição. Agradecendo sempre a Deus pela oportunidade, por permitir que possamos estar aqui, fazendo o que tanto amamos, trazendo conteúdo de informação para você. Sempre obrigado ao nosso Pai Celestial, Criador, que nos permite, mais uma vez, estar ao vivo aqui pela Fonte TV, canal 5.1 para Goiânia, 15.1 para Brasília e na Sky, olha, em qualquer lugar do Brasil, hein? Canal 584, obrigado pelo carinho da audiência. Então juntos, até às 19h30. Eu sou Renato Sobrinho e você já sabe, tá só começando o Placar Esportivo. Para você nos acompanhar, você pode, além dos canais que a gente citou aqui, em TV aberta ou também TV para assinatura, tem o site. Então você pode acompanhar, vai aparecer, tá aparecendo no GC, o site do nosso programa placaresportivo.tv.br. Vai lá, clica que em qualquer lugar do planeta você vai ter acesso ao nosso conteúdo. Hoje o programa tá cheio de atrações, novidades, muita informação e eu, claro, vou pedindo para você já curtir o nosso programa com moderação, não, sem moderação, pode ficar à vontade. Olha, hoje eu tenho dois convidados. Um já chegou, está posicionado aqui à minha esquerda e com detalhe, esse jovem, ele fez uma loucura, vamos dizer assim, porque é goiano, é aqui da cidade de Goiânia. Ele foi morar recentemente nos Estados Unidos da América, onde joga futebol e onde é estudante. Mas, peraí, para surpresa geral, 2 meses após embarcar, tinha a final do Campeonato Goiano, onde o time dele do coração ia entrar em campo. Sabe o que ele fez? Esse maluco largou tudo e veio pra cá. Tá aqui assistindo o jogo e tá aqui do meu lado hoje, vestindo o manto colorado. E é claro que vou apresentar a vocês Diogo Mendonça. Boa noite, Diogo. Seja bem-vindo ao Placar Esportivo. Bom, muito boa noite a todos os telespectadores de casa. Saudações coloradas, saudações vilanovenses, saudações de quem é campeão goiano. Muito boa noite. E é o que dizem, né? Maluco, doido, enfim, doente da cabeça, doente pelo Vila, prova de amor. Mas é o que eu falo, né? O Vila não se explica, o Vila se ama. Eu tinha que estar aqui para presenciar, para viver a história, né? Para acompanhar de perto o meu time do coração que eu tanto amo, se sagrar campeão goiano. Primeira vez que eu vi, sim, enfim, isso, valeu a pena. Foi o melhor dia da minha vida. Diogo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi para os Estados Unidos há quanto tempo? Tem 2 meses. Eu cheguei lá no dia 17 de janeiro e voltei pra cá há uma semana atrás. Exatamente uma semana atrás, sexta-feira. Véspera do jogo. Véspera do jogo. Do segundo jogo, né? Do segundo jogo, sim. Mesmo perdendo por 2-0 o jogo de ida lá em Anápolis, o Vila veio pra final, você decidiu quando, isso como? Porque eu sei que você me contou nos bastidores que pra você ir, seu pai, sua mãe, sua família, o pessoal, você fez uma vaquinha, não, uma rifa, né? Você rifou até camisas pra ir, pra ida. E aí, em menos de 2 meses, você está de volta por conta do Vila, é isso? Sim, é pra ir. Foi assim, foi uma grande motivação, reunião do pessoal, né, me ajudando muito, assim, bastante. Fiz uma rifa para ir para os Estados Unidos, não tinha, assim, todas as condições para ir. Chegando lá, eu utilizei o dinheiro da rifa, paguei minha faculdade, fiz tudo certinho. E lá eu comecei a trabalhar no campus da faculdade, né, comecei a juntar meu dinheirinho para mim, fui juntando ali o meu pé de meia, como dizem. E aí, nesse meio tempo, o Vila ganhou de 1-0 do Goiás lá na Serrinha. Ou na Surrinha, né? Como nós vilanovenses falamos. E aí, no dia desse jogo, eu falei assim, caramba, o Vila vai pra final, e como é que pode? Agora o Vila vai pra final, vai ser campeão, eu tô sentindo e eu não vou estar lá, não é possível. E aí, como bom fiel, né? Falei assim, papai do céu, se for da sua vontade, eu vou pro jogo. E aí, no outro final de semana, domingo, jogo da volta, né? Vila Nova e Goiás 0-0. Passou o Vila. Semifinal. Recebi uma ligação. Final, aliás, né? Passou pra final, recebi uma ligação. Quer fazer um bico ali assim, não sei o quê. Consegui um emprego ali pra você num restaurante mexicano ali de garçom. Eu falei, opa, cara, na hora. E aí fiz um bico lá e fui juntando dinheiro, fui juntando. Na semana do jogo da ida contra o Anápolis, eu já tinha juntado quase todo o dinheiro da passagem. Eu falei assim, caramba.
e eu querendo fazer isso tudo sem falar pra ninguém. Cheguei nos colegas meus lá dos Estados Unidos, eles com certeza estão assistindo, o Praxedes, o Aredo e o Casotti. Falei assim, rapaziada, preciso da ajuda de vocês que eu vou fazer uma loucura. Eu vou pro Brasil. Eles assustaram assim e pensaram, não, você não desistiu, não, calma, não desisti, pretendo continuar aqui. É uma loucura de amor, quero ir lá pra ver o Vila jogar a final do Campeonato Goiano. E aí eles cobriram lá o que faltava, comprei a passagem na sexta. Vaquinha e veio, pronto. Peguei outra vaquinha. Trabalhei os outros dias, depois paguei eles, acertei tudo. No dia do jogo, tô lá trabalhando, indo e voltando lá. Quando eu vejo os caras da Nápoles tirando a camisa. Aí eu falei, meu Deus do céu. Você não estava assistindo o jogo, não? Eu estava assistindo o jogo e trabalhando. Trabalhando. Então você não indo tava pra lá vendo e pra cá, assistindo e acompanhando. Eu vi a luz da expulsão, eu falei assim, caramba, hoje vai ser o dia do Vila, não é possível. E aí, quando eu passo assim, de repente, já tava acabando, eu vejo os caras da Nápoles tirando a camisa, eu fiquei assim, sem entender, falei assim, não é possível. Aí, quando eu vejo, gol dos caras, eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Tô lascado. Aí eu falei assim, por que o Vila faz isso comigo? Toda vez o Vila me quebra nas pernas. Eu falei assim, rapaz, não é possível. Aí, no outro dia, eu acordei e falei assim, não, se não for sofrido, não é Vila. Não vou remarcar passagem, não vou fazer nada. Eu vou pra final e eu acredito na virada. E tá dito e feito. Gente, daqui a pouco o Diogo vai contar mais detalhes. É uma loucura. Tem uns vídeos, nossa produção trabalhou, e como trabalha, né? Que timaço. Você vai ver a matéria que você fez dos vídeos que você mandou pra produção do que eles fizeram. Bom, você já viu que o programa tá só começando, já tem um outro convidado. O lado vermelho tá representado, mas tem um lado verde daqui a pouco, hein? Daqui a pouco eu vou apresentar o nosso convidado aqui também. Mas é o seguinte, ó, eu vou fazer um pequeno intervalo. Em 2 minutos e meio estaremos de volta para falar tudo dos assuntos do Diogo, do assunto do nosso outro convidado e, claro, de tudo que você precisa saber do meio esportivo em 2 minutos e meio. E se de um lado nós mostramos agora há pouco o nosso convidado vilanovense, está feliz da vida, Diogo, fazendo loucuras, do outro lado tem alguém que está aqui apreensivo, pelo menos daqui a pouco o Goiás entra em campo e nós estamos tendo a alegria e a satisfação de receber mais uma vez o nosso convidado esmeraldino, Charles Henrique. Boa noite, Charles, seja bem-vindo. Obrigado, sobrinho, mais uma vez aqui. Vamos falar de Goiás que estreia hoje na Série B, né? O pessoal do Vila Nova tá animado, saiu de um jejum aí de 19 anos, o nosso ainda é um pouquinho menor, 7 anos chegamos, né? Sem o Goiano. Mas preparado e nada apreensivo para essa Série B que se inicia hoje. Então você já quer saber daqui a pouco, Goiás é favorito já? Com certeza. Vambora, pra cima, primeiro jogo, Amazonas, nada mudou em Goiânia. Então é isso, nada mudou em Goiânia, tá aqui o Charles, de um lado você vê um Vila Nova, do outro lado do Esmeraldino, é programa democrático é assim. Por falar em Goiás, que daqui a pouco entra em campo, vamos trazer detalhes já do Goiás que enfrenta hoje, na abertura da Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe do Amazonas, que tá aí, o Amazonas chegou, tá treinando, o Goiás entra em campo daqui a pouco e a preparação é essa. Charles, o que você pode dizer da chegada do Mancini, que está chegando agora? Você acha que ele dá conta de segurar a onda, principalmente depois do que fez no campeonato passado, ele? A palavra de ordem dentro do Goiás, sobrinho, é essa agressividade que o Mancini quer para o Goiás nessa temporada de 2025. Ele quer um time para frente, um time bem postado. Algumas surpresas nesse time de hoje, como por exemplo a escalação do DG. Sim. Ninguém esperava, mas as mídias sociais, até alguns veículos de imprensa já tinham adiantado que DG poderia vir sim na estreia aí do Campeonato Brasileiro. Mancini vem como talvez o salvador da pátria, mas o principal é ter um terceiro jogo aí que está sendo um calcanhar doído no nosso pé do torcedor esmeraldino. E é o que tem que ganhar. A prova do Mancini vai ser o quê? Vencer os 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, com certeza. Fazer 9 pontos. É a positividade que a gente precisa para poder seguir em frente no campeonato. Tá certo. Diogo, não vou perguntar sobre o Goiás para você, naturalmente, mas vou perguntar sobre o Amazonas, que tem, sabe quem? No ataque? HA19, o Henrique Almeida, lembra dele? Você que pela novela lembra? Se depender do Henrique Almeida, o Goiás é favorito mesmo. Eu vou ter que concordar com o Charles, mas eu, como torcedor do Vila, vou estar fazendo ali a minha parte, que é secar, né? Independente do que for, pode ser até para o ímpar, Amazonas e Goiás eu torço para o Amazonas. Tá certo. E ó, vamos agora o Goiás, que antes de entrar em campo, daqui a pouquinho, 7 horas, daqui a pouquinho, 20 minutos, o time entra em campo. 19 minutos, daqui a pouco, com precisão, o Goiás em campo. E quem fez, pelo menos trouxe para esse jogo, o Amazonas trouxe um jogador que falou também do time do momento. O Amazonas, que é o visitante, vem visitar o Goiás agora há pouco. Veio o jogador Wellington, trazendo a opinião de quem é jogador do Amazonas. Vamos ver. O time bem motivado, né? É sempre bom ganhar. E principalmente se for uma final, né? Poucos times têm a oportunidade de jogar uma final no ano. E nós, graças a Deus, fomos campeões. E foi uma viagem complicada, né? Saímos de madrugada, acabou o jogo, saímos já de madrugada. Chegamos em Goiânia praticamente meio-dia do outro dia.
Mas, cara, isso não pode servir de desculpa nem de muleta, né? A gente conseguimos descansar bem de ontem para hoje e vamos fazer um treino aqui rapidão. E o time está mais que preparado, fisicamente, psicologicamente, para estrear no Brasileiro. E sabemos da importância desse jogo para nós, estrear com o pé direito. E o Goiás é uma equipe muito consagrada, né, no futebol aí brasileiro. Sabemos da dificuldade, mas vamos atrás da vitória. A expectativa é fazer melhor que o ano passado, né? O ano passado tiveram uma campanha muito boa, né? Tiveram uns percalços ali no meio do caminho, mas faz parte, né? Uma equipe nova na Série B. Mas a ideia do time é essa, a ideia da presidência, da comissão técnica e dos jogadores, tudo no único pensamento que é fazer melhor esse ano e se Deus quiser, subir para a Série A. Tá aí, o Wellington, jogador da Onça Pintada. Você viu o uniforme? Como é que é? Onça Pintada. E eles estão preparando, porque daqui a pouquinho foram campeões lá quinta-feira, chegaram em Goiânia, estão treinando no Estádio Olímpico, mas vão enfrentar o Goiás, que já está escalado. Você, torcedor esmeraldino, assim como o Charles Henrique já adiantou, vai acompanhar agora o Goiás, que vai a campo daqui a pouquinho, às 7 da noite, com o Tadeu no gol, é o capitão, William Lepo na lateral direita, o Lucas Ribeiro. Ó, o Lucas Ribeiro tá voltando, hein? Ganhando posição ali, jogando ao lado do Messias, que são jogadores que já o Mancini conhece. A surpresa, ou pelo menos novidade, Douglas Teixeira, o DG na lateral esquerda. O meio campo vai com o Gonzalo Freitas, o Rodrigo Andrade e o Juninho. Lá na frente, o Jajá, o Arthur Henrique e o Pedrinho. Eu confesso que eu esperava o Wellington Matheus aí no time. Mas você acha, Charles, que o time do Goiás está bem escalado? Essa escalação aí dá conta de bater o Amazonas? Pro primeiro jogo, sobrinho, nós precisamos entender qual que vai ser o pensamento do Mancini. O que ele quer é o time agressivo. DG, como eu disse, vem como uma surpresa. Por que não o Lucas Lovatti? Alguma lesão? A gente não ouve nada sobre isso, né? O Arthur Kaique lá na frente junto com o Pedrinho já era esperado, mas você tem a ausência do Wellington Matheus. Agora, um outro nome que chama a atenção a ausência é o Gava, que no ano passado foi o nome do Mancini dentro do Goiás. Só que aí você tinha um Juninho para poder apoiar ele. Esse ano Juninho, você tem um Juninho aí que não... Esse ano você não tem um Juninho para apoiar. Seria essa uma deficiência do Gava? Vamos esperar os primeiros minutos desse jogo aí pra gente ver como vai ser esse Goiás. Tá certo. E agora vamos ver a escalação do adversário do Goiás. O Amazonas também já está definido, escalado, entra em campo com a seguinte escalação, ó. O Renan vai no gol, o Wellington na lateral direita, o Larry Vasquez, zagueiro, o Fabiano e o Bruno Ramires. Aí você tem o Rafael Tavares, o Alisson, o Carlos Acapo, o Rodrigo Varanda, o Robertinho e o Henrique Almeida, que é o único que a gente já tem aquela vivência, aquele conhecimento, passou no Goiás, passou no Vila. Henrique Almeida é o centroavante, o atacante, o homem de referência da equipe do Amazonas. Esse jogo, a bola rola daqui a 16 minutos, o Amazonas enfrenta o Goiás. Você falou da expectativa, de palpite. Eu quero saber seu palpite, Charles. 2-0 Goiás. 2-0, Verdão? 2-0, daqui a pouco. Diogo, e você? 1-1. É? 1-1. Empate? O time do Amazonas também não é isso tudo, não. E ainda mais se tiver o Henrique Almeida lá na frente, é difícil. Tá certo. Então é isso aí. Perspectiva boa, positiva. O Goiás estreia daqui a pouco. Vamos aos confrontos da Série B? Você sabe que tá começando hoje. Esse é o primeiro jogo. Mas, ó, a rodada todo mundo joga e agora eu vou colocar para você quais são os jogos dessa Série B. Acompanhe. Os especialistas, perspectiva. Tá aí, Danilo Dias falando da programação, a rodada primeira da Série B. E olha, a Líderbet é referência em apostas e apostas com confiança, com regulamentação. É uma empresa séria e por isso mesmo está com essa odd aí, ó. Atenção, olha só. Goiás está como grande favorito, 1,69 para o Goiás, 3,64 para o empate, 5,15 para o Amazonas. Naturalmente, o Goiás, dentro dessa odd, é super favorito. Você quer apostar? Quer com categoria, com certidão de que você está fazendo uma coisa por uma empresa regulamentada, dentro dos padrões que atendem às normas brasileiras? Aponte seu QR Code para apostar do lado esquerdo do Goiás, onde está lá o jogador Arthur Kaique, e do outro lado está o jogador do Amazonas. Pode apostar, pode apontar e fazer a sua fé, fazer a sua aposta lá na Líderbet, referência 100% regulamentado pelas leis brasileiras. Vamos lá, vamos seguindo então, falando de uma situação que está acontecendo aí. O Atlético vai jogar só segunda-feira contra o Atlético. E tem um jogador que está com tudo encaminhado, pelo menos me parece, 100%, né, da saída de Ariel. E, claro, quem está no negócio querendo Ariel é o Atlético. Vou começar com você, Diogo. O Ariel é um jogador número 10 do Anápolis, como você acha que você acompanhou o Campeonato Goiano. Ele tem condições de vestir a camisa 10 do Atlético, lembrando que ele já teve no Goiás e não jogou. Total, eu acho que todo jogador merece, né, um recomeço, né, na carreira. E depois de um grande campeonato, né, eu acho que o futebol também é muito de fase. Né, o Ariel, se incorporar essa grande fase e manter ela no Atlético, tem totais condições de ajudar e incorporar o plantel do Atlético. E para você, Charles, o Goiás teve o Ariel, mas o Ariel
acabou não apresentando nada naquela oportunidade. Me lembro só que ele estava no jogo, era contra o Sol de América, parece. Ele foi expulso quando a passagem dele pelo Goiás e não jogou no time. E agora, será que o Atlético, se ele ir pra lá realmente confirmar, você acha que é um jogador que pode jogar lá na Série B? Se ele jogou tudo que jogou, menos o que ele deixou de jogar na final do Campeonato Goiano, com certeza vai ser um bom nome pro Atlético, viu? Vamos aguardar aí para ver se realmente se efetiva essa contratação. O Ariel está sendo pretendido por muitos times, o Atlético é um deles, e a gente vai ver se vai se configurar isso. Mas, como eu estou dizendo, o Atlético, que joga na segunda-feira, quem também está com uma perspectiva pelo menos otimista, esperando que o time mostre resultado, é o treinador Cláudio Tencati, que foi contratado na reta final do campeonato, chegou no último jogo, não conseguiu levar o Atlético até a final, mas ficou o tempo tendo para preparar a equipe para estrear na segunda-feira, e ele falou em coletiva. Acompanhe. Não há dúvida que realmente é uma competição exigente, uma competição de regularidade. O Atlético não vem para ser um debutante, já é uma equipe consagrada, né? E é uma equipe favorita ao acesso. E nós sabemos dessa responsabilidade frente ao Atlético e sabemos aquilo que o Atlético quer. Então isso temos passado para os atletas. E a gente tem falado, existe a pressão, mas se a gente vive a pressão, porque ele é um privilégio, porque nós estamos num clube que todas as vezes que disputa a Série B, ele é um sério candidato ao acesso. Então não será diferente nessa temporada sob o nosso comando. Então vai ser uma gangorra de busca de manutenção do G4, quem estiver lá, quem sair, estar próximo. Então isso vai ser como meta nossa para a gente realmente fazer uma competição equilibrada. E como eu disse, se nós tivermos que entrar nela antes, suportar e manter. Se ocorrer de sair, manter o equilíbrio perto, né? E quando entrar, e se for numa reta final, não sair mais, que é o desejo, que aí todo mundo vai sorrir e o Atlético quer sorrir para que isso aconteça. O Atlético quer sorrir para que isso aconteça. Cláudio Tencati falando do acirramento da disputa da Série B. Claro que sim, né? Vai ser muito acirrado realmente. Será que o Cláudio Tencati é um bom nome para levar o Atlético a brigar por um acesso, Diogo? Sim, com certeza. Ele que reergueu o Criciúma, né? Tirou o Criciúma da segunda divisão do Campeonato Catarinense, levou da Série C para a Série B, da Série B para a Série A. Fez um bom trabalho na Série A, porém o time do Criciúma era muito limitado na época, infelizmente não conseguiu segurar as pontas por lá. Mas creio que no Atlético, se derem um bom plantel para ele, daí deixar o homem trabalhar, como dizem por aí, ele vai sim conseguir dar muitas alegrias para o torcedor atleticano. Não sei se chega no acesso. Eu, como vilanovense, vou torcer muito para que o Atlético continue na Série B aí. Tá certo. Ô Charles, da mesma forma te pergunto sobre o Cláudio Tencati. Faz trabalhos longevos e duradouros, mas lá no Atlético o negócio não é assim não. Se o papai Adson não gostar, fila do Cine. Adson Batista que é muito impaciente, né, sobrinho? Bom, vamos ver como que vai ser aí o começo desse Campeonato Brasileiro Série B para o Atlético. Atlético esse que começou a surgir ao longo do dia de hoje novamente o nome do Shailon, batendo muito forte como uma possível transferência lá para o Goiás. Né? Vamos esperar a cena dos próximos capítulos aí, hein? Os empresários estão no meio daquela negociação, vamos ver se realmente vai dar certo. Quem, por outro lado, tá tranquilo, pelo menos por enquanto, até essa semana foi muita tranquilidade, só festa, mas viajou para Curitiba, a capital, para enfrentar o Coritiba. O Coxa Branca é o Vila Nova, a atual campeão goiano, se reapresentou na quarta-feira, fez treinamentos, trabalhou e agora está preparando-se para jogar amanhã, 4 da tarde, enfrenta lá no Couto Pereira, mais de 15 mil ingressos já tinham sido vendidos antecipadamente. Diogo, e aí, o seu time vai estrear como lá contra o Coxa Branca? Coxa que ficou pelo caminho, não foi campeão, o Operário de Ponta Grossa foi o campeão lá do Paranaense. Vitória amanhã, 2-0 pro Tigrão. O Coritiba tá enfrentando maus bocados aí, a torcida tá muito insatisfeita com a SAF do Coritiba e pelo contrário, o Vila vem atravessando uma belíssima fase, né? Acabou de se sagrar campeão goiano. A torcida tá em lua de mel com o time, né? Eu tô assim maravilhado com o Vila. Então assim, é aproveitar essa boa fase e começar a Série B com o pé direito amanhã. 2-0 amanhã pro Tigrão, 3 pontos. Tá certo. E pra você, Charles, o Vila foi campeão aqui, né? E aí vai enfrentar um time verde e branco. E aí, como é que é lá? O Coxa é sempre duro lá mesmo, tá numa fase ruim, não é isso? No mínimo vai assustar na hora que vê o verde e branco lá, né? O pessoal fica nessa questão aí de que o Goiás virou freguês. Gente, não tem nada disso, tem muita coisa pra acontecer. Não desmerecendo, né? Não tirando os méritos do título do Vila Nova, mas pro Goiás virar freguês do Vila, ainda tem muito futebol pra ser jogado. Ainda assim, a torcida amanhã é pro Coritiba pra que ganhe esse jogo contra o Vila Nova e atrapalhe aí, né? O nosso principal adversário. Tá aí, os comentários aqui, de um lado o Diogo, que é Vila Novense, do outro lado o Charles Henrique, que é esmeraldino. E quem falou também, depois dessa preparação que foi feita, depois da festa, da vitória, tudo, foi o treinador Rafael Lacerda, que colocou o seu ponto de vista diante do jogo de amanhã. Acompanhe.
A gente vira a chave completamente. Claro que foi muito bom, importante, não só para o clube, mas para nós profissionais. Ficamos muito felizes com a conquista, mas já passou. Os atletas, e estou muito satisfeito porque a gente resolveu dar 2 dias de folga para os atletas, uma folga merecida. Acho que a gente trabalhou praticamente 3 meses e eles tiveram apenas 5 ou 6 dias de folga, né? Então acho que foi bom para, ao mesmo tempo, comemorar, mas principalmente para recarregar as baterias, né? E assim, estou satisfeito porque eles se representaram, fizemos 3 ótimos treinos, quarta, quinta e sexta. A gente sabe das ideias que a gente tem para o Campeonato Brasileiro. Não precisamos ficar fazendo planejamentos a longo prazo, e sim pensar no Curitiba, que é um adversário muito difícil. A nossa equipe está preparada, já estou com a equipe pronta. Infelizmente a gente não vai adiantar porque a gente também tem pouca informação do Curitiba. Estou com praticamente todo o elenco à disposição, vai ter um desfalque apenas. Mas assim, a gente pensou na melhor maneira também em cima do nosso adversário, que é um adversário muito forte, treinador experiente, treinador que ano passado subiu a equipe do Mirassol. A dificuldade vai ser muito grande, mas a gente espera manter o nosso nível de comprometimento, o nosso nível de atuação e ir a Curitiba buscar os pontos que a gente tanto precisa. Tá aí, ir a Curitiba buscar os pontos que tanto precisa. Aproveitar e mandar um abraço para quem está acompanhando a gente aqui, ó. Um abraço pro meu amigo Carlinho, lá de Ceilândia, do Distrito Federal. Grande Carlinho, anapolino, torcedor da Anápolis, mas está ligadinho no nosso programa, como faz todos os dias. Um abraço para você, Carlinho. Então é isso. O Lacerda falando, Diogo, da possibilidade de ganhar aí, virou a chave, enfim, é outro campeonato, mas que está motivado para buscar essa vitória lá contra o Curitiba. Corretíssimo, tem que virar a chave mesmo, agora é um outro campeonato, um outro foco, são diferentes equipes, né? O nível chega a ser mais alto também, mas tem que pegar essa boa fase que trouxe do Goiano, né? Tá na 3ª fase da Copa do Brasil, então assim, aproveitar essas boas energias, igual ele falou aí, e continuar embalando rumo ao acesso, que é o sonho da nação vilanovense. Tá aí. Charles, e dentro desse contexto, o Rafael Lacerda falando dessa vitória, claro, ele é treinador, tem que estar confiante, né? Tem que estar, é o líder da equipe. Ele que fez um trabalho só razoável, ao meu ver, mas tem esse desafio agora diante do Curitiba. O desafio do Vila Nova na Série B já é muito desafiador, assim como também os desafios que o Goiás vai enfrentar nessa Série B de 2025, que afinal de contas é se reerguer e provar para a sua torcida tudo aquilo que a gente espera, que é um Goiás forte, confiante e aguerrido. Isso é o que o Mancini espera desse time aí em 2025. Tá certo, então tá aí. Bom, o campeonato tá só começando, mas uma coisa que sempre preocupa, ou pelo menos merece e requer uma análise nossa, é justamente das arbitragens. E a gente tá definindo aqui agora os árbitros que serão os protagonistas dessas partidas. Olha só, o Goiás com o Amazonas, o jogo daqui a pouco, falta 4 minutos pro jogo, será João Vitor Gobi, árbitro, que vai ser auxiliado por Daniel Paulo Zioli e o Anderson José de Moraes Coelho. No VAR, o José Cláudio Rocha Filho. No jogo do Vila Nova amanhã, o árbitro é o Lucas Caneto Belotti, auxiliares Daniel Luiz Marques, Leandra Aires Cossetti e o VAR, o Thiago Duarte Peixoto. Na segunda-feira, no estádio Antônio Ascioli, o Atlético terá a arbitragem do Tailan Azevedo Gomes, auxiliares Alex Ang Ribeiro, Luan Patrick Pereira da Silva e o VAR é o Márcio Henrique de Góes, os árbitros que vão fazer, né, seus trabalhos nos nossos clubes. De vocês dois, vocês conhecem, eu particularmente não conheço nenhum desses árbitros. Nenhum desses. Todo mundo novato, não é? Todo mundo novato. E assim, o que a gente espera é que nada de errado nem de ruim aconteça, né? Que faça realmente, né, Diogo, bons jogos e a arbitragem realmente não erre aí, ou pelo menos não tenha lances polêmicos que possa prejudicar os times dentro de campo. E principalmente o VAR, né? Que nas últimas Série B teve várias e várias polêmicas, inclusive eu, assim, deixando o clubismo de parte, né? Aquele lance lá do Goiás contra o América Mineiro é inadmissível acontecer com qualquer clube de futebol. Então, assim, o VAR tá aí para ser usado e, assim, a CBF tá um caos, mas temos que confiar nos nossos árbitros e principalmente no árbitro de vídeo, que é uma tecnologia que veio para resolver e acabar com todas as injustiças do futebol. É isso aí, quero estar participando aqui, tá acompanhando nosso programa, mandar um abraço pro meu amigo Gilbertinho lá da Hidro Repares, ele é lá de Pontalina, é torcedor do Tigrão, tá ligado, tá acompanhando a gente aí. Grande Gilbertinho, um abraço pra você, feliz da vida com o Vila Nova, sempre acompanhando o nosso trabalho aqui no Placar Esportivo. Bom, você já sabe o quiz interativo que a gente sempre tem aqui, e essa semana continua, né? Você, telespectador, qual técnico você prefere para ser o técnico
que vai comandar a seleção brasileira. Tem a alternativa do Jorge Jesus, tem do Carlo Ancelotti, tem do Abel Ferreira, do Felipe Luiz e do José Mourinho. Eu quero saber, você de casa quer mandar sua mensagem? 99528-3890. Mande sua mensagem e diga qual é o treinador que você prefere para fazer o trabalho de comandante da seleção brasileira de futebol. Para você, Charles, quem deveria ser o técnico desses aí? Sobrinha, Abel Ferreira é uma possibilidade que a gente nem é remota, né? Não acontece. O grande nome que seria preferível aí de toda a torcida seria o Ancelotti. Algo também que eu acho inalcançável nesse momento. Acredito que vem Jorge Jesus, tá? Agora, tem um ponto de observação. Neymar já deu uma declaração, disse que não ficaria muito confortável. Temos que saber quem é que manda no futebol brasileiro, né? Se é a CBF ou se é o Neymar. Jorge Jesus, na minha opinião, seria o grande novo para a seleção brasileira nessas próximas temporadas e próximas partidas. Para você, Diogo Mendonça, quem é que poderia ou deveria ser o técnico da seleção brasileira? Que eu prefiro, com certeza, o Carlo Ancelotti. Mas dentro da nossa realidade, assim como o Charles falou, creio que seja o Jorge Jesus. José Mourinho foi um excelente treinador alguns anos atrás. Hoje vem oscilando, está no Fenerbahçe da Turquia, não vem fazendo um bom trabalho lá, mas quem sabe, né? Um treinador que seria para jogar 7 jogos, né? O treinador que vai chegar para jogar a Copa do Mundo. Então, se fazer um calendário assim, vamos jogar 7 jogos assim, assado, para conquistar a Copa do Mundo, quem sabe, né? O The Special One pode fazer a nossa seleção ser hexa. Como é que é o nome que você falou aí? The Special One. Tá, depois precisa José saber. Mourinho. Tá certo. Tá bom, mas Special One também, sabe quem é? É a maior e melhor loja de ferramentas do estado de Goiás. Não, do estado de Goiás não, do Centro-Oeste do Brasil. Sabe por quê? Porque eu tô falando da Imperial Ferramentas. É simplesmente a maior loja do Centro-Oeste do Brasil. Ó, essas imagens aí são da nova loja que foi inaugurada recentemente, ali na Avenida Anhanguera, próximo ao terminal da Praça da Bíblia. Gente, lá você encontra tudo para montar sua oficina. Quer montar? Tem elevadores, tem macacos hidráulicos, tem ferramentas, tudo para você fazer uma troca de óleo, um lava-jato. Você encontra tudo na Imperial Ferramentas. E ó, são 2 endereços aqui em Goiânia. Entre em contato, televendas está aí na tela, ó, 62-3269-1155, 3269-1165 e 1155, melhor dizendo, 3269-1155, Imperial Ferramentas, há quase 3 décadas trabalhando por você e com você que quer montar, né? Quer uma simples chave de fenda? Tem. Um macaco? Tem. Se você quiser comprar um kit de chaves? Tem. Então você pode, e é sempre bem atendido, porque é referência no segmento. Pensou em montar sua loja, sua oficina? Imperial Ferramentas, a maior do Centro-Oeste do Brasil. Um abraço pro meu amigo Samuel e também pro Lucas, a galera toda que está sempre atendendo a gente lá, tá certo? Bom, eu disse no início da abertura, já estamos conversando com ele aqui há algum tempo, esse jovem que está aqui vestindo com a camisa vilanovense, ele foi para os Estados Unidos morar, onde é jogador de futebol, e também estudar, onde faz seus estudos lá. Conheço os pais, eu sei que eles se esforçaram para ele. Pô, em menos de 2 meses o menino aparece de volta aqui, motivado por quê? E por quem? Pelo Vila Nova. E ele mesmo vai contar a história que a nossa produção preparou para você entender o que trouxe o Diogo Mendonça aqui de volta ao Brasil. Acompanhe. Fala galera, estou começando aqui a maior loucura da minha vida. Estou aqui, ó, passagem comprada, uma oportunidade de já despachar a mala. Estou indo pro Brasil, ver a final do Goianão. Vila Nova e Anápolis. Vila perdeu o primeiro jogo 2-0, mas eu acredito que a gente vai virar, eu acredito que o Tigrão vai ganhar esse título depois de 20 anos e eu vou estar lá para ver e para presenciar a história. Então, tamo aí, ó, saindo direto dos Estados Unidos, peguei todas as minhas economias, trabalhei igual um cachorro, peguei dinheiro emprestado, fiz o que pude, só para ver o Vila. Vila, eu te amo. Fala aí galera, já estamos acomodados aqui já, ó, mais espacinho nas pernas, tudo. Agora, vamos lá, Panamá, próxima parada, saindo aqui de Denver, tentar dar um cochilo, aproveitar que eu peguei lá, ser maior e é isso, uma jornada, vamos, Vila. Chegamos no Panamá. Agora mais 10 horinhas aqui e depois Brasil. Vamos que vamos.
Estamos quase. Avisando meus amigos que estão me acompanhando, né? Porque no caso é uma surpresa, nem minha família sabe. Acho que eu nem tinha mencionado isso, né? Mas eu não falei pra ninguém da minha família. Falei só pra alguns amigos meus lá de Goiânia. Tô mantendo eles informados. Mas de resto, velho, ninguém sabe. Total surpresa. E agora já tá fazendo um solzinho aqui, ó. Já amanheceu aqui no Panamá. Cheguei que tava tudo escuro. Comi um skinny e uma barrinha de proteína. E só, tá ligado? E agora... Não achei lugar pra dormir. Já perambulei pra lá e pra cá. Não achei. E agora eu não sei, velho, o que eu faço não. Galera, tava aqui desvendando esse aeroporto, andando pra lá e pra cá. Olha o que eu encontro. Uma capela. Teve Jornada Mundial da Juventude aqui em 2019. Cara, que da hora, mano. Olha aí. Pelinha mó bonitinha, vai. Você não vai entrar ali, senão vai atrapalhar o senhorzinho que tá rezando, mas... Bonito. Galera do céu. Isso aqui é loucura. Tô andando de metrô dentro do aeroporto, pra vocês verem. Olha que massa, velho. Finalmente, agora já estamos aqui esperando pra começar o embarque. Nossa, velho. Mano, eu fiquei 9 horas aqui no Panamá, velho. Eu arrumei coisas e coisas pra fazer até não acabar mais, mas agora partiu Brasília, se Deus quiser, chegar logo lá, depois pegar um BlaBlaCar pra Goiânia, finalmente tá em casa. Nossa senhora, graças a Deus vai dar certo. Então que vamos, agora em embarque. Chegamos, graças a Deus, hein? Brasil, só de estar no Brasil já é algo extraordinário, já tô feliz já. Agora mais 2 horinhas até Goiânia, então que vamos. Ai, como é bom respirar o ar do Brasil novamente. Meu Deus, eu acho que eu nunca tinha pensado em falar isso, mas cá estamos nós, pleno março, 31 horas até aqui, ainda faltam mais 2 horas. Tudo pelo Vila. O Vila nos explica, o Vila se ama. Domingo estamos no Serra, vamos jogar junto, vamos em busca desse título. Tá aí, rapaz. Diogo, mas você é muito corajoso, Diogo. Como é que você sai dos Estados Unidos? 33 horas de voo, o time tá perdendo de 2-0. Você ainda acreditou? Aquela lá é sua mãe no final, né? Aquela é minha mãe. Cheguei, fui surpresa. E ela não sabia também, não? Ninguém sabia da sua casa? Ninguém sabia da minha casa, da minha família, porque pensa, eu chegar na minha família e falar assim, gente, tô voltando pro Brasil, igual você falou, 2 meses após ter ido pra ver o Vila. Você não tinha nem pagado da passagem ainda? E ainda ter perdido a primeiro jogo de 2-0. Eu falei assim, não vou falar não, vou na calada, vou acreditar. Falei assim, meu pai do céu, só me dá um final feliz aí pra esse roteiro. Realmente foi um roteiro de cinema e... Você estava até comemorando, virar você com o Jorge Bravo, erguendo a taça, beijando. Você participou de tudo? Participei de tudo. Foi incrível, porque desde o momento que eu cheguei, né, eu tava lá na recepção do ônibus e o jogador parou e desceu no ônibus, desceu na minha frente. Então, passei, dei tapa em uns, abracei outros. Agora vamos pegar você. Levei eles até o vestiário, incentivando no jogo, com a minha família inteira do meu lado, meu avô Geraldo, inclusive. Um grande abraço aí, que tava junto comigo. Foi assim, mágico para esse momento com ele, com a minha mãe, com a minha irmã, meus padrinhos, minhas primas, enfim, todo mundo. E aí, depois do jogo... Mas na sua família não tem ninguém Esmeraldino, não? Então, tem uma história bem curiosa que meu pai é Goiás, né? Meu pai é Goiás, mas graças a Deus eu não segui o rumo dele. Sou muito feliz torcendo pro Vila. Meu pai chegou pra mim e falou assim, chegaram pra mim, né? Com a camisa do Vila e do Goiás. E aí eu falei assim, não, eu quero a do Vila. Do Goiás pra mim, eu uso de pano de chão. E joguei a camisa no chão. E essa aí, o que você tá com essa camisa? O que é essa aí? E essa aqui foi no pós-jogo, né? Que eu encontrei os jogadores, a comissão técnica, todo mundo
lá e ganhei o autógrafo de toda a comissão técnica, dos jogadores, fui super bem atendido, participei lá da festa com eles, comemorando, vibrando, cantamos sertanejo junto. Então, assim, pelo que você fez, você tinha até que ter entrado jogando, você brincar. Pra mim, foi um roteiro de cinema, né? Ainda mais conseguindo tudo isso que eu consegui, vendo o Vila ser campeão, encontrando com os jogadores, tirando foto com a taça, falei com o presidente. Pra mim, igual eu falei, digo e repito, vou falar isso por muito tempo, que foi o melhor dia da minha vida e graças a Deus deu certo, né? O roteiro foi absoluto cinema, no final das contas deu tudo certo. Tá certo. Que o roteiro que tá dando tudo certo, pelo menos, é pro Goiás. Sabe por quê? Olha o gol do Goiás. O Goiás tá vencendo o Amazonas 1-0 e a gente, olha, a gente mostrando a sua cara é aquilo que nós falamos. É um Goiás mais agressivo, mais pra frente, bem postado e eu tenho certeza, hoje sai com a vitória lá da Série. Hoje, vitória, pelo menos isso. Quantos minutos? 15 minutos até agora? Quanto tempo é isso? 15 minutos. O Goiás está vencendo por 1-0 e é isso aí. Bom, vamos fazer o seguinte, nós estamos falando da Série B, mas tem jogos que a Série A já começou, né? E a gente vai ver agora quais são os confrontos desse final de semana na rodada do Brasileirão da Série A. Põe na tela. O Brasil. É isso aí, Danilo, trazendo todas as informações e a gente já tem aí os jogos, né? Ceará e Grêmio amanhã às 18h30, também amanhã às 18h30, mesmo horário, Corinthians e Vasco da Gama, Botafogo e Juventude amanhã às 9 da noite, também no domingo, aí já domingo, 4 da tarde, Atlético Mineiro e São Paulo, lá em Minas Gerais, Fluminense e Bragantino, jogo lá do Maraca, domingo 4 da tarde, também teremos o domingo, só que às 18h30, lá na Beira Rio, o time do Inter recebendo o Cruzeiro, jogasse esse, hein? Mirassol recebe o Fortaleza, também no domingo, 18h30, Vitória e Flamengo. O Sport Recife recebe o Palmeiras na Ilha do Retiro, na domingo, 18h30. E para fechar a rodada aí no domingo, o Santos Futebol Clube, o meu Peixão, joga com o Bahia. Ai, precisa ganhar esse jogo, hein, Peixão? Então começou mal o campeonato, tem que ganhar esse jogo. Bom, e aí agora a gente vai falar da Liderbet, que sempre traz aqui, né, aquelas projeções para você fazer a sua aposta. E ó, o jogo escolhido para dica é essa aí, ó. O jogo do Corinthians com o Vasco da Gama. Então, tá aí a odd, ó. Tá quanto é? 1,65 do Corinthians, 3,79 do empate, o Vascão veio aí. Olha o Corinthians favorito. Claro, o jogo é na Neoquímica Arena. Então, o Corinthians joga em casa, diante do seu torcedor. E dentro dessa odd da Liderbet, essa dica boa para você. Vai lá, ó, aproxime lá no QR Code, é de cá, né? Aqui, aí, aproxime do QR aí. E você pode sim fazer a sua aposta com tranquilidade. Sabe por quê? Porque a Liderbet, além de ser referência, uma das empresas que previamente atendeu todas as regulamentações das normativas brasileiras, claro, te dá garantia, qualidade e certeza do cumprimento. Então pode apostar sem medo que a Liderbet tudo vai correr bem, tá certo? Então é isso. Para vocês, Corinthians e Vasco, para você, Diogo? O Corinthians, o Santos. O Santos começou perdendo pro Vasco, vacilou. Para mim, o time que perde pro Vasco, ele já começa meio ruim e, assim, já vai brigar pelo rebaixamento. Então pode olhar nos últimos campeonatos. Os times que perdem pro Vasco têm a tendência a brigar para não cair. Vai rebaixar, será então ou não? O Vasco é um dos fortes candidatos a cair para a Série B ano que vem. Tá certo. Para você, caro Charles, o que você me fala desse jogo aí? Corinthians e Vasco, a odd da Liderbet tá falando que o Corinthians é favorito. Ô sobrinho, quem acessar o QR Code aí da Liderbet e já colocar na odd do Corinthians, vai ter sucesso desse jogo. Né? Ao contrário do Vasco, que é um forte candidato para rebaixamento, o Corinthians é um forte candidato, talvez para ser até o campeão da Série A aí, viu? Tendo em vista que ganhou o Paulistão esse ano, apesar da irregularidade do time do Corinthians, sempre tem a sua tradição e o elenco que vem aí forte, né, nesse ano de 2025. Tá certo. Aí o Charles, só uma pergunta, você tem um site, você tem um portal, como é que é do Goiás? Nós temos um podcast do Goiás legal, Esporte Clube, exatamente. Como é que chama? É o Radar Esmeraldino. Quem quiser acompanhar a gente, toda quinta-feira, às 20h30 no YouTube, só acessar lá no YouTube, @Radar Esmeraldino, e nós estamos também lá no Instagram. Todas as quintas. Ali a gente debate o Goiás, o atual momento. Você leva convidados lá também do Goiás? Convidados, inúmeras pessoas, inclusive já quero estender o convite para você também, para participar com a gente lá, viu? É só me pra chamar. gente falar de futebol, falar de Goiás. Danilo já esteve lá e eu gosto. Bacana, e vou te falar uma coisa, eu entendo um pouquinho de futebol, música mais, mas futebol também. Falamos de música também. É isso aí. Acompanhe lá o Radar Esmeraldino, então todas as quintas-feiras, né? Às 20h30 no YouTube. No YouTube, tá certo? Bom, agora... mercado da bola, claro, você tá sabendo que a janela está aberta, a janela, a porta tá tudo aberto, porém, até agora, vamos ver como é que tá essas negociações. O futebol brasileiro tá naquele momento, tá iniciando então os campeonatos, com a Série B hoje, a Série A já começou semana passada, então tá liberado o período de transferências para aqueles jogadores que disputaram os estaduais. Acompanhe como é que tá o mercado da bola.
Está no ar o mercado da bola. As movimentações seguem a todo vapor nos bastidores do futebol brasileiro. E o Placar Esportivo está atento a cada novidade. E o Novo Horizontino, hein? Após a demissão de Eduardo Batista, o clube encaminha a contratação de Humberto Louser, de 45 anos. Nome de confiança da diretoria, viu? Louser deve ser anunciado nos próximos dias para comandar a equipe da Série B. E o glorioso Botafogo iniciou as conversas com Bahia por Cauli e chegou a sugerir uma troca com Matheus Martins. Mas o técnico Rogério Ceni bateu o martelo e Cauli não sai. Mesmo assim, o mercado continua quente. E novidade, viu, no gol do Papão. Gabriel Mesquita, de 26 anos, deixou o Guarani e agora é o novo goleirão do Paysandu. Ele chega com moral para brigar pela titularidade na Série B. E o Vitória não dormiu no ponto. O rubro-negro também anunciou Renato Kaiser, ex-Fortaleza. Foram 5 milhões por 50% dos direitos do atacante, com o contrato assinado até março de 2027. Reforço de peso para a temporada. E fica por aqui o nosso mercado da bola de hoje. Mas já sabe, a qualquer nova contratação ou rumor quente, troca bombástica, a gente volta com tudo aqui no Placar Esportivo. Gente, tá aí, movimentação Kaiser do Fortaleza. Tá saindo do Fortaleza já? O homem chegou, não firmou? E não firmou, né? A gente tem inúmeros exemplos assim no futebol brasileiro. Jogador que chega e sai porque não rende. Goiás é um exemplo claro disso, né? Inúmeros jogadores indo também. E às vezes não joga aqui, mas chega lá e joga. Quer ver quem vai fazer isso? Edson Carioca. Você acha na Série A, com certeza. Ele tá vai jogar. Ele foi pra onde mesmo? Se eu não me engano, pro Criciúma, que ele... Não. Mirassol, não? Mirassol, desculpa, Mirassol. Tá certo. E o Edu, que foi pro Criciúma, você acha que joga lá também ou não? Edu o Criciúma é Série B, não é isso? A gente tem uma desconfiança grande do Edu, sobrinho, porque eu acho que o melhor momento dele foi no Cruzeiro, depois não jogou mais nada, né? No Goiás passou. Ele teve uma Série B boa, não me recordo onde que o Cruzeiro trouxe. Eu me esqueci agora qual time foi, lá do Sul. Ele teve um destaque lá. Eu acredito, na minha humilde opinião, Edu já não tem mais futebol. E o nosso glorioso Eduardo Batista sendo demitido lá do Novo Horizontino, e aí? Né? Não sei o que esperar, não sei o que rolou ali nos bastidores, mas o que rola entre a gente, a torcida do Vila, né, é que o Donatão derrubou mais um, né? Muitos torcedores aí, inclusive eu venho aqui criticar público, que fica idolatrando Donato. Esquece Donato, agora a gente tem capitão, Thiago Panussá. Esse veio, vestiu a camisa e abraçou assim, ó, beijou o escudo, depois foi campeão. O Donato também beijou? Bebeu todas. Donato beijou, mas no outro dia que nós foi eliminado pelo ABC, ele tava no Piquiras, Panussá não. Esse honra a camisa do Vila, esse tem tudo para se tornar ídolo do Tigrão. Tá certo. Bom, e o quiz interativo você continua respondendo sobre a seleção brasileira de futebol. Quem deverá ser o treinador? Olha aí, quem deverá ser? Pode ser o Jorge Jesus, pode ser o Ancelotti, pode ser o Abel Ferreira, o Felipe Luiz, treinador do Flamengo, ou o José Mourinho. Você pode participar, mande sua mensagem pro 62995283890 respondendo esse quiz interativo. Bom, agora eu vou chegou aquele momento importante onde a gente vai falar daquelas marcas que nos dão credibilidade, que nos dão consistência para continuarmos no ar. O programa Placar Esportivo já está indo para o 5º ano, é isso? 4º ano? Eu tô perdido, mas é o 5º ano já. Eu tô há 4 aqui já, indo para o 4º ano no Placar. E é muito bom ter empresas como essa que você está vendo aqui no Plasma, que nos emprestam os seus CNPJs, a sua credibilidade, o seu tempo de mercado para poder conceber esse projeto junto conosco. A todas elas nós agradecemos imensamente, porque sem elas, sem sombra de dúvida, nós não estaríamos aqui nesse momento. Então, por elas e com elas, aqui a gente sempre traz esse momento de agradecer, de colocar aqui externar a gratidão de um CNPJ que caminha sempre para um CPF. Por quê? Porque nós estendemos o vínculo. Não é só um anunciante, não é só um parceiro, e sim um amigo que se forma através de uma parceria longeva e contínua, que a maioria delas continua. E hoje eu vou falar de quem? Eu vou falar do melhor picolé do Brasil e do mundo, viu? Porque está caminhando para além fronteiras. A Frutos de Goiás é a fruta direto do pé para o seu picolé, e são inúmeros os sabores. E é uma maravilha. Eu particularmente adoro. E tem detalhe, tem açaí, tem sorvete. E Diogo, você que está nos Estados Unidos, pode ter certeza, lá no Missouri, onde você vai morar, tem Frutos de Goiás. Aproveite, deguste sem moderação. Eu amo o de cajamanga, o de abacate, aquele de ninho trufado. Para quem tem diabetes e não pode com açúcar, esse é especial, tem sem açúcar. Então, não perca tempo. Siga lá no Instagram, @Frutos de Goiás. É direto do pé pro seu picolé. E eu quero abraçar toda a família Frutos, na pessoa do seu
Claro, eu quero abraçar toda a família do Frutos de Goiás na figura do Luca, né, da Luísa, do seu Claudilei, que é o proprietário, CEO da empresa, da dona Lúcia, do Bruno, a quem eu mando um abraço e obrigado sempre pelo carinho e acolhimento. Fazer uma visita a Frutos é sempre uma viagem maravilhosa. Bom, vamos seguindo então, agora com uma nova situação que está acontecendo. O futebol não para e a Libertadores da América tem vez e voz aqui no Placar Esportivo. Vamos conferir os gols da Libertadores. É isso aí, os gols da Libertadores. Flamengo estreou ganhando, Palmeiras ganhou, mas com dificuldades. Diogo, quem é o favorito brasileiro aí para essa Libertadores? Flamengo. Flamengo, não tem como fugir disso. Flamengo e Palmeiras sempre chegam rotulados em qualquer competição que forem disputar. São os dois times com maior investimento da América do Sul. Então, brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, sempre que chegar, Palmeiras e Flamengo são favoritos. Eu acho que o Internacional pode pintar como surpresa. O trabalho do Roger Machado, igual o Danilo falou, não perdeu ainda esse ano, tem tudo para surpreender. Quem sabe dessa vez o Inter não tira a nhaca, né, de títulos, né? Só ganha só o estadual. Aí há não sei quantos anos que não ganha nada. O Inter é só tricampeão, né? Ganhou nos anos 70 e depois não mais. E aí, Charles, para você, na Libertadores, quem será os nossos representantes que poderão beliscar aí mais uma vez a Liberta? Preciso concordar com o Diogo, viu? Palmeiras e Flamengo são os times do momento em qualquer campeonato que entre, isso é fato. De um lado você tem o Estevão, que é um dos melhores jogadores hoje do Brasil, e você tem o Gerson também lá no Flamengo, que também é um dos principais destaques aí do brasileiro. Então, assim, eu acredito que não vai fugir muito disso, não. A gente teria o Botafogo, mas depois do desbarate que foi feito aí pelo John Textor, né? Acabou com o time do Botafogo, fica assim entre Palmeiras e Flamengo. Tá aí, tá certo, ó. Gente, é claro que nós prometemos a NBA. Não vai dar para veicular toda a matéria dos confrontos de ontem, mas tem os confrontos de agora. Hoje tem rodada e a gente sabe aqui, ó, rodada da NBA. Você fica acompanhando toda a programação aqui no nosso Placar Esportivo. Daqui a pouco, às 8h30 da noite, os Celtics enfrentam o Suns. Hoje ainda também às 8h30 nós teremos os Spurs enfrentando os Cavaliers. Olha o jogaço, hein? O Gold State entra em campo em quadra para enfrentar o Nuggets. Lakers e Pelicans hoje também 11h30. Jogos de amanhã. Aí você tem o Hawks com os Knicks, o 76ers enfrenta os Timberwolves, os Pistons contra os Grizzlies, o meu Miami Heat entra em campo lá, em quadra, contra os Bucks. No domingo nós teremos o OKC contra o Lakers, jogaço este domingo, hein? Os Cavaliers contra os Kings, os Nuggets contra os Pacers e novamente o Gold State entrando em quadra para fazer o seu jogo. Diogo, você acompanha nos Estados Unidos o basquetebol também ou não? Só futebol? Muito pouco. Lá os americanos são fanáticos por esporte. Então, assim, eles gostam de futebol americano, de basquete, de beisebol, mas principalmente lá no meu estado onde eu estou, no Kansas, os caras são fanáticos no Kansas City Chiefs, que é o time de futebol que a minha irmã Laurinha gosta. Laura, um beijo. E ela é fã, sabe por quê? Não tem nada a ver com o futebol americano. É porque a Taylor Swift namora um jogador do Kansas City Chiefs. Tem lógico um negócio desse? Gente, infelizmente, como é que é bom, acaba rápido, acabou. Vem pra cá vocês, vamos despedir do pessoal. Chega pra cá, Diogo. Chega pra cá, Charles, obrigado. Bom demais estar ao seu lado mais uma vez. Diogo, sucesso pra você. Tamo junto. Você volte pros Estados Unidos, abre a câmera aqui pra mostrar todo mundo. Isso, vamos ver aqui, ó. Até segunda-feira o Danilo tá de volta com todo o timaço aqui. E a gente tá voltando na próxima segunda-feira, ok? Então fiquem com Deus, um abraço e até lá. Valeu. Tchau, tchau.